Eu quero contar-lhes uma história muito estranha que com o tempo conheci pelo que meus pais me contaram, e a protagonista sou eu. Embora minha área de trabalho me faça ser cética e tudo me diga que não devo acreditar, não consigo encontrar uma explicação para o que estou prestes a relatar. Quando eu nasci, vivíamos em uma casa a poucas quadras de onde moramos agora em São Roque. Isso aconteceu quando eu tinha apenas 4 meses. Ainda era um bebê que dormia sempre entre meus pais. Eles me colocavam ali para que eu estivesse sempre protegida. Uma noite de madrugada, minha mãe começou a ouvir uma voz dentro do seu sonho. Ainda adormecida, ela moveu a mão em minha direção para se certificar de que eu estava bem, mas não me sentiu. Tentou acordar, mas não conseguia. Era extremamente difícil. Isso era estranho, pois ela tem um sono muito leve, mas daquela vez não foi assim. Algo a mantinha dormindo. Um peso parecia pressioná-la contra a cama. No final, ela conseguiu despertar e chamou meu pai. Perguntou se ele havia me levado, mas ele não respondeu. Continuava dormindo e, por mais que minha mãe o sacudisse, ele não acordava. Ela acendeu a luz e o moveu de tal forma que conseguiu acordá-lo. Disse que o bebê não estava e começaram a me procurar por todos os lados, até que me encontraram embaixo da cama, no meio dela. Minha mãe me viu refletida no espelho que tinha na porta do guarda-roupa e me tiraram de lá imediatamente. Eu não sabia engatinhar, nem sequer conseguia me sustentar sozinha. Não podiam explicar como eu havia chegado lá embaixo, sem chorar, sem fazer um único ruído. Minha mãe começou a me examinar para ver se eu estava bem e meu pai, de nervoso, foi fumar. Disse que de repente sentiu uma necessidade insuportável de fazê-lo. Mas não passou 1 minuto quando ele voltou para o quarto, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Algo terrível. Minha mãe perguntou o que havia acontecido, o que ele tinha visto, e ele respondeu que viu um vulto no teto, algo que parecia um pássaro enorme, que depois se levantou para mostrar que tinha o tamanho de uma pessoa. Saiu de lá com um salto enorme e parecia que foi voando. A primeira coisa que minha mãe fez pela manhã foi contar à sua mãe, minha avó. Ela sempre foi uma pessoa muito crente em Deus, muito boa, a pessoa mais nobre que conheço. Ela faz uma oração todos os dias por cada filho, genro, nora, neto e bisneto. Tem uma oração para todos, para que estejamos bem. Eu sempre senti que ela está aqui para nos proteger, que todas as noites reza por nós. Minha avó disse à minha mãe que naquela noite um anjo esteve ao seu lado para nos salvar, para nos proteger daquilo que se aproximou de mim, que foi esse anjo quem os ajudou a despertar, quem fez meu pai sair para ver o que estava no teto. Depois disso, recomendou que colocassem tesouras embaixo das janelas, junto com algumas ervas, e desde então as coisas se acalmaram. Até hoje, minha mãe não encontra uma explicação para o que aconteceu naquela noite, e tenho certeza absoluta que eles não mentiriam sobre isso. A seguinte experiência não aconteceu comigo, embora de alguma forma eu me sinta quase como testemunha dela. Isso aconteceu com minha irmã gêmea, Maria do Carmo, em 2022. O marido dela é caminhoneiro, então ela se acostumou a viver sozinha, quase todo o tempo sozinha. Não é uma vida triste como podem imaginar. Eles sentem muita falta um do outro e aproveitam até o último minuto desses momentos quando estão juntos. Mas tudo começa em uma noite daquelas que minha irmã havia preparado para ela mesma e também para o bebê que na época tinha apenas alguns meses. O marido dela tinha saído naquela manhã, então ela esperava pelo menos 4 dias de solidão. Ela colocou um filme, colocou o bebê para dormir, preparou algo para jantar e se dispôs a ver televisão até adormecer. Foi assim até que ouviu alguém tentando abrir a corrente do portão da casa, que dava para a rua. Ela espiou e viu o marido tentando abrir. Ficou feliz. Era uma agradável surpresa sempre que, por alguma razão, ele voltava mais cedo, embora muitas vezes isso significasse que algo tinha dado errado. Antes que pudesse sair para abrir o portão, Mário, seu marido, desistiu de abrir a corrente e começou a caminhar para os fundos do terreno, onde a cerca era mais baixa, como se procurasse um lugar por onde entrar. Isso já era algo estranho, porque seu marido tentaria entrar dessa forma se tinha a chave,
se podia avisá-la para abrir para ele. Ele não era do tipo que fazia surpresas. Era extremamente sério. Não havia uma única razão para que não tivesse as chaves, e caso não as tivesse, ele teria ligado imediatamente para que ela abrisse. Minha irmã ficou alarmada. Definitivamente havia algo estranho. E bem, se alguém é gêmeo, pode entender a conexão. Pode entender que naquele momento senti que minha irmã estava em perigo, e liguei para ela. Pelo telefone, ela me contou o que tinha acabado de acontecer, disse que o marido estava do lado de fora, mas parecia drogado, fora de si, como se não fosse ele. Eu, felizmente, moro a poucos quilômetros da casa dela, então na mesma hora pedi ao meu marido que me levasse até lá. Eu estava grávida de 6 meses, então na verdade quem iria oferecer ajuda era ele. Chegamos e usamos a chave de emergência que tínhamos, entramos na casa, e minha irmã já havia trancado tudo, principalmente para proteger o bebê. Naquele momento ela disse algo muito estranho. Ele está lá atrás, no quintal. Meu marido foi até a janela que dava para aquele lugar. Espiou e, de fato, viu uma figura parada no meio do quintal, apenas observando. Quando acendemos a luz lá atrás, vimos algo que se parecia com meu cunhado, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, muito diferente. Ao se ver surpreendido, ele correu, pulou de um só movimento para o outro lado da cerca, depois correu para a rua, desaparecendo na escuridão, sem olhar para trás, sem falar, sem parecer sequer humano. Minha irmã, desde que o viu, desde que duvidou, estava ligando para meu cunhado para se certificar de que era ele, mas ele nunca atendeu, não atendeu pelo resto da noite. Nós ficamos com ela para que se sentisse segura, para que não temesse que aquilo, o que quer que fosse, pudesse voltar. Na manhã seguinte, bem cedo, um colega do marido dela ligou para informar que ele tinha sofrido um acidente, e é que ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo que ela viu aquela coisa, ele passou por algo no meio da estrada. Bem, pelo que sei, já fazia horas que ele tinha iniciado a viagem. Ele pegou um trecho da estrada extremamente deserto e perigoso, então ele aumentou a velocidade e se preparou para não parar até chegar à zona patrulhada pela Polícia Federal. Seriam uns 20 ou 25 minutos avançando pelo que basicamente era terra de ninguém. Quando estava na parte mais solitária, na zona mais escura, encontrou algo. Avançou pelas curvas rodeadas de mato alto e no meio da escuridão notou isso, uma coisa que corria na mesma velocidade que seu caminhão, mas entre a vegetação paralelo a ele. Acelerou pensando que não podia ser nada de bom, e aquilo que corria entre os arbustos de repente saiu dali para correr ao lado da estrada. Parecia, ou ele jura que parecia ser uma criança, algo do tamanho de uma criança completamente nu. De repente, viu que eram várias figuras correndo ao redor, atrás do caminhão, alguns metros à frente também, figuras que pareciam ser crianças correndo a uma velocidade impossível. Ele não conseguia ver o rosto de nenhuma delas. Estavam borrados, não conseguia ver nem as que corriam se aproximando pelo retrovisor. Meio que sem lógica, ele relatou pelo rádio que estava sendo assaltado, que assaltantes estavam se aproximando do caminhão, que estavam prestes a subir, e nesse momento uma figura parada à frente da estrada o fez frear. Um homem de preto, de chapéu, muito alto, de costas para ele. Sua imagem parecia quase caricaturesca, demoníaca, macabra, e quando estava prestes a atropelá-lo, notou que essa figura estava se virando, que se virava para ele, sorrindo. Ele não sabe como foi que desviou. Não soube de si até que um colega o tirou do caminhão, que estava parado ao lado da estrada, desligado, intacto. A última coisa que ele conseguiu comunicar pelo rádio foi seu medo de ser assaltado, mas isso nunca aconteceu. Um colega chegou, depois mais alguns, depois uma viatura da polícia. Ninguém encontrou absolutamente nada além de pegadas, dezenas de pegadas ao redor do caminhão, na terra, pegadas de crianças. Ele foi levado ao hospital para ser examinado. Pensaram que algo estranho havia acontecido, claro, mas não encontraram explicação. Pela manhã, um dos colegas pegou o telefone dele e viu todas as chamadas perdidas da minha irmã naquela noite. Foi aí que ele ligou para avisar o que havia acontecido com meu cunhado. Nunca mais tiveram uma experiência paranormal, nenhum dos dois, nenhuma experiência desse tipo, dessa magnitude. Parece brincadeira de criança, mas não, isso realmente aconteceu. E não sei, não sabemos como nem de que forma.
Mas todos na família temos certeza de que não pode ter sido coincidência, que de alguma forma o que minha irmã e o marido viveram naquela noite, a milhares de quilômetros de distância um do outro, está diretamente conectado. Eu estava fazendo uma entrega tarde da noite. Provavelmente foi a corrida mais longa que já fiz para entregar uma pizza. Era uma viagem de 40 minutos, algo que eu estava quase desistindo assim que soube. Eles pediram 4 pizzas grandes, então imaginei que seria uma festa e que eu ganharia uma gorjeta gorda. Dirigir pelas estradas de terra à noite sempre foi irritante, eu nunca gostei, e para ajudar esse lugar não tinha postes. Cheguei ao endereço fornecido. Era um prédio antigo e suspeito, literalmente no meio de uma clareira na floresta. Não havia carros estacionados em lugar nenhum, nem luzes acesas. Estacionei e liguei para o meu chefe. Pedi para ele reler o endereço pelo menos 3 vezes para garantir que eu havia digitado o lugar certo. Eu podia perceber que ele estava de muito mau humor e me disse para pelo menos bater na porta e verificar. Ele normalmente ficava bravo se trouxéssemos uma pizza de volta, mas eu estava com medo do que ele faria se eu levasse 4. Eu estava extremamente nervoso, mas desci mesmo assim e me forcei a ir até a porta da frente do prédio. Não havia campainha, então eu bati bem forte. Não ouvi nada, mas isso eu já esperava. Fiquei extremamente irritado, não porque ninguém atendeu a porta, mas porque percebi que foi tudo uma perda de tempo e combustível. Bati mais uma vez por desespero, então comecei a ouvir alguns tipos de ruídos de dentro do prédio. Bati novamente e gritei que era o entregador de pizza. Houve silêncio agora. Eu me senti um pouco mais desconfortável do que antes, mas antes que eu pudesse me virar, notei algo na janela. Havia alguém olhando por ela. Não consegui dizer se era um homem ou uma mulher. Tudo o que percebi foram os olhos me olhando. Seus olhos estavam abertos mais do que eu sabia ser possível, olhando fixamente para mim. Eu fiquei tão perturbado com isso que larguei as pizzas e corri de volta para o carro. O maldito carro não ligou até eu girar a chave pela 3ª vez. Saí da grama e voltei para a estrada de terra, mas senti o carro balançando, sacudindo e pulando. Algo não estava certo. Não consegui ir muito longe do prédio antes de começar a ouvir um som agudo de raspagem vindo do lado de fora. O carro parou. Saí do carro para verificar o que estava acontecendo. Um frio chegou a fazer minha barriga doer. Meus pneus haviam sido cortados. Não apenas os da frente, mas todos os 4 pneus foram cortados. Alguém fez isso enquanto eu estava batendo na porta daquele prédio. Em vez de correr, voltei para o carro e tranquei as portas. Eu estava tão perto daquele prédio que praticamente podia vê-lo de onde eu estava, se não fosse pelas árvores bloqueando a vista. Liguei para a polícia e contei tudo a eles. Ela me disse que a polícia chegaria o mais rápido possível e que eu precisava ficar escondido. Perguntei se era aconselhável ficar no carro ou correr, e ela me disse que seria melhor ficar no carro com a porta trancada. Ela pediu para eu ficar na linha com ela até que os policiais chegassem. Meu corpo todo estava tremendo. Em todas as direções não havia nada além de uma floresta escura e aparentemente interminável. Eu sabia que levaria uma eternidade para os policiais chegarem. Eu não estava confortável em ficar sentado naquele carro tão perto de quem fez isso. A próxima parte é o que me destruiu completamente. Ainda me abala até hoje e espero que ninguém jamais tenha que experimentar esse tipo de medo. Enquanto eu examinava todas as direções, certificando-me de que ninguém estava do lado de fora, olhei no retrovisor e lá estava a mesma pessoa. A mesma pessoa que eu vi naquela janela, dessa vez segurando uma faca, com olhos abertos mais do que nunca. Agora eu podia ver que era uma mulher, e eu podia ver muito ligeiramente um sorriso começando a se espalhar pelo rosto dela. Abri a porta e corri para a floresta, sem me importar com o barulho que fazia. Corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Tentei cobrir minha respiração com a mão enquanto esperava, e esperava pelo que pareceram horas até finalmente ouvir sirenes à distância. Reuni toda a energia que me restava para correr de volta na direção da estrada. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis brilhantes apareceram, e eu nunca me senti melhor na vida. Eles
estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Saí gritando com eles, como um lunático, pedindo ajuda. Caí no chão e comecei a engasgar, quase vomitando de tanto correr. Eles me pegaram e começaram a me fazer perguntas, às quais expliquei tudo da melhor maneira possível. Um dos 2 carros foi até o prédio e os 2 policiais começaram a vasculhar o local. Eles voltaram sem nada, exceto por alguns objetos pontiagudos sujos de sangue. A polícia supôs que era algum tipo de casal doente e demente, já que eu vi a mulher, mas infelizmente, pelo que eu sei, eles nunca foram encontrados, e isso ainda me mata por dentro até hoje. Obviamente, eu pedi demissão logo depois e comecei a trabalhar em um supermercado local. Sei que nunca esquecerei o que vi naquela noite, e com certeza será uma das histórias que contarei aos meus filhos. Moro sozinho em uma cidade no interior do Mato Grosso, a cerca de 2 ruas de distância dos meus pais. Meus pais estão na faixa dos 60 anos e minha mãe se tornou uma mulher muito preocupada na velhice. Às vezes ela vem até minha casa sem ser convidada e entra, já que infelizmente eu dei a ela uma chave, o que pode ser um pouco irritante às vezes. Se eu ficasse fora até tarde nos fins de semana em um bar ou com mulheres, às vezes voltava para casa e encontrava minha mãe sentada na sala de estar, olhando para a parede. Sei que você pode pensar, meu Deus, isso é loucura. Por que simplesmente não põe um fim nisso e diz para ela parar? Bem, porque você não conhece minha mãe. É muito difícil descrevê-la, mas ela é o tipo de senhora que você simplesmente não consegue contrariar, e odeio mencionar que ela também tem demência leve. Enfim, era sábado à noite. Acho que eram cerca de 2 da manhã. Eu estava em um bar nas proximidades com um grupo de amigos da faculdade, realmente o único lugar para sair nesta cidade chata, e estava me preparando para ir para casa. Me despedi de todos e caminhei as 3 ruas até minha casa. Subi a calçada, meio embriagado, e enfiei a mão no bolso à procura das chaves. Quando empurrei o portão, percebi que estava destrancado. Minha mãe estava ali de novo, pensei. Abri e fechei a porta da frente silenciosamente, trancando-a. Coloquei minhas chaves no balcão da cozinha e encontrei um bilhete escrito com a caligrafia da minha mãe dizendo: "Você esqueceu isso em nossa casa", ao lado de um bolo meio comido que meus pais não queriam. Não vi minha mãe em lugar nenhum, então presumi que ela devia ter subido para dormir na cama de hóspedes até eu voltar, o que também é algo que ela costumava fazer. Então ouvi passos na parte de cima da casa, confirmando isso, e foi quando suspirei mais uma vez. 29 anos, quase 3 da manhã, e ela ainda tem que esperar acordada e me tratar como uma criança. Corri para o andar de cima para verificar o quarto. Estava vazio, assim como o banheiro. Tive medo de que minha mãe estivesse tendo um de seus episódios devido à sua condição, então corri para o telefone para ligar para meu pai. Após 4 toques, meu pai atendeu com uma voz sonolenta, perguntando o que estava acontecendo. Depois de contar que ouvi minha mãe andando no andar de cima da minha casa, houve uma breve pausa, e então ele disse: "Isso não é possível. Ela está dormindo bem ao meu lado." Minha boca se abriu enquanto eu virava a cabeça para olhar para o escuro no andar de cima, e apenas com a luz fornecida pela cozinha, pude ver uma cabeça espiando do canto no topo das escadas olhando para mim. Gritei no telefone, enquanto corria para fora e descia a rua até a casa dos meus pais, explicando para meu pai no caminho o que estava acontecendo. Cerca de metade do caminho, meu pai me disse: "Certo, vou ligar para a polícia", e desligou. Cheguei à casa dos meus pais, onde minha mãe já estava esperando no portão, preocupada. Minha mãe explicou que foi até lá limpar um pouco minha cozinha e levar o bolo que eles não queriam. Uma viatura chegou em frente à casa dos meus pais, onde nos acompanharam, a mim e ao meu pai, de volta à minha casa. Um policial ficou do lado de fora conosco, enquanto outros 2 entraram para investigar. Pareceu uma eternidade, mas deve ter sido uns 15 minutos antes de voltarem e dizerem que estava tudo limpo. Eles verificaram todo o lugar, tudo. Não havia realmente nada para eu relatar, além do portão ter sido deixado destrancado e eu ter visto o contorno de uma cabeça no andar de cima antes de sair correndo. Ainda assim, não me senti seguro para dormir lá naquela noite, então voltei para a casa dos meus pais. Meu
pai e eu temos certeza de que minha mãe simplesmente esqueceu de trancar o portão quando saiu, pois sua memória tem piorado nos últimos meses. Meu pai tem impedido que ela venha sozinha agora, o que me deixa tanto triste quanto aliviado. Algumas noites ainda fico paranoico, pensando que quem quer que estivesse na minha casa naquela noite nunca saiu e ainda está escondido em algum lugar aqui. Mas isso é só coisa da minha cabeça. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Em julho do ano passado, viajei para Minas Gerais, terra da minha família paterna. Eu moro em São Paulo, e embora tenha visitado vários lugares pelo Brasil, nunca havia ido conhecer aquele estado de onde vem parte da minha família. Já não me resta ninguém lá, pelo menos era isso que eu pensava. Descobri recentemente que a irmã da minha avó ainda estava viva e que continuava lá, na terrinha onde meu pai cresceu, próximo a Curralinho. Decidi então fazer por ela o que não pude fazer por ele, pelos meus avós. Todos morreram quando eu era jovem, antes que eu pudesse ajudá-los. Quando desci na pequena rodoviária, senti o calor intenso do lugar onde chegava. Esse calor era do qual minha família falava. Tive que tirar a camisa de manga longa que estava vestindo. Em seguida peguei um táxi para ir ao Airbnb que havia alugado. Era um lugar simples, caindo aos pedaços. Tinha todo o itinerário planejado. Pela manhã visitaria minha tia levando um presente. Perguntaria o que mais poderia fazer para ajudá-la, e se o orgulho dela não a deixasse responder, eu teria que descobrir o que poderia fazer por ela. Nós a contatamos apenas alguns meses atrás, minha mãe e eu. Embora não houvesse mais família, uma senhora que havia acabado de chegar ao trabalho da minha mãe tinha seus pais lá, no mesmo lugar. Isso me pareceu destino. Nunca havíamos encontrado alguém de um lugar tão afastado, e foi ainda mais surpreendente que essa pessoa fosse exatamente do mesmo lugar. O lugar era tão pequeno que, é claro, se conheciam. Inclusive, os pais da senhora haviam conhecido meu pai. Minha tia sabia que eu estava a caminho. Haviam conseguido avisá-la. Naquela manhã, peguei um táxi que me levaria até sua casa, nos limites do município, e fiz um trato com o taxista para que voltasse por mim à tarde. Minha tia me recebeu como se eu fosse um familiar muito querido. Nunca imaginei isso. Era como se eu fosse seu próprio neto. Ela já havia preparado um grande café da manhã e chamado suas amigas mais próximas para me conhecer. Seus filhos e netos não a visitavam havia muito tempo. Sua casinha era linda, muito humilde, mas extremamente bem cuidada, cheia de plantas, perfeitamente varrida, cheirava a flores por dentro e a ervas frescas lá fora. Algo ali me fez se sentir em casa como nunca havia me sentido. Quando tentei dizer que gostaria de ajudá-la de alguma forma, talvez construir sua casinha com outro material ou melhorá-la, ela recusou. Disse que sua casinha lhe agradava como estava, que não precisava de nada e que lhe restava pouco tempo neste mundo. Disse que seria um desperdício de tempo gastá-lo com ela. Eu lhe disse que, claro, não era um desperdício. Ela mencionou que havia muita gente necessitada por ali e começou a listar pessoas e seus problemas. Muitos dos exemplos que ela citava eram as senhoras que ela convidou naquela manhã para tomar café da manhã conosco. Enquanto conversávamos em sua varanda, sentados naquelas cadeirinhas de madeira, seus 3 cachorrinhos descansavam perto de nós. Um era muito pequeno, uma mistura muito estranha de chihuahua. Esse baixinho era o líder.
Também estava lá uma cadela com uma cicatriz enorme que atravessava seu rosto e uma mistura de boxer que mal conseguia caminhar. Era o mais velhinho de todos. Os três haviam sido resgatados. Eles eram o que ela mais temia deixar para trás quando chegasse sua hora. Os minutos e horas se passavam e a conversa continuava. Ela me falava dos meus avós e do meu pai. De vez em quando alguém passava e a cumprimentava da rua pedindo algo. Minha tia se levantava, ia até suas plantas, cortava uma raminha, algumas folhas e entregava às pessoas que saíam agradecidas. Respirava-se tranquilidade naquela casa e em todas as da rua de terra por onde não passava um único carro. Mas, de repente, o sol começou a se pôr e as pessoas pareciam entrar em suas casas apressadas, como se quisessem fazê-lo antes de anoitecer. Eu disse à minha tia que era hora de eu ir, que o taxista voltaria para me buscar. Ela disse que de forma alguma, que eu tinha que ficar, que já era tarde demais para eu ir embora. Não quis discutir com ela e estava aproveitando muito a visita, então liguei para o taxista para avisar e minha tia e eu entramos na casa. Já os cães correram para um galinheiro vazio ao fundo do terreno. Antes de atravessar aquela porta, percebi que não se ouvia um único som ao longe. Não havia sons de carros, animais, pessoas, nada. Até os pássaros haviam parado de cantar. Entrei com minha tia, que fechou bem as janelas. O calor ainda era intenso e perguntei se poderíamos deixá-las abertas, mas ela não respondeu. Apenas ligou um pequeno ventilador e disse que logo cairia o frescor da noite. E assim foi. Conversamos um pouco mais, ela me preparou algo para o jantar e finalmente me disse que estava cansada, que iria dormir. Antes de se deitar, ela arrumou um sofá na sala para que eu pudesse dormir o mais confortável possível. Deixou-me um café, apesar do calor e da hora. Um costume da família, suponho. Tudo era silêncio. Meu bairro em São Paulo era tranquilo, mas o silêncio desse pequeno lugar era completamente diferente. E essa calma não era nada tranquilizante. Era como se eu soubesse, embora ninguém me tivesse dito, que todos entravam em suas casas para se esconder de algo. Tentei dormir ainda recebendo mensagens do trabalho no meu telefone e não conseguia dormir profundamente por causa delas. Foi nisso que de repente ouvi vozes lá fora. Primeiro distantes na rua, depois como se estivessem logo ali, atrás da porta, na cadeira onde horas antes minha tia e eu tínhamos passado a tarde conversando. Levantei-me sem fazer barulho, aproximei-me da janela que se fechava por dentro com uma madeira e a movi bem devagar para poder ver quem estava lá fora. Quando o fiz, apesar de ter sido com todo o cuidado, as vozes se calaram, como se tivessem me ouvido, como se soubessem que eu estava ali. Movi um pouco a cortina e a cena que vi continua me parecendo aterrorizantemente bizarra. Sentados nas duas cadeiras, estavam dois cães enormes, com cabeças tão grandes como se fossem de um dogue alemão. Eram cães de pelagem clara, com aparência de vira-latas, mas com corpos extremamente fortes. Estavam sentados, mas não como cães. Estavam sentados como pessoas e os dois olhavam para mim. Não quis pensar naquele momento que as vozes vinham deles, embora isso não explicasse de onde vinham aquelas vozes ou por que os cães da minha tia não haviam latido. Fechei as cortinas imediatamente, depois ouvi as cadeiras se moverem lá fora e me aproximei novamente para espiar. Vi apenas duas silhuetas correndo em duas patas, desaparecendo na escuridão da rua. Nesse momento, não soube mais de mim. Suponho que desmaiei. Acordei pela manhã no sofá. Minha tia preparava o café da manhã. Não quis dizer nada sobre o que tinha visto e acho que minha tia não quis perguntar. Não fez nenhum comentário a respeito. Despedimo-nos. Prometi voltar e pedi uma lista do que poderia fazer pelas pessoas da região como agradecimento a ela e ao lugar que viu minha família crescer. Ela não viveu para ver minha promessa ser cumprida. Em novembro, nos avisaram que minha tia havia falecido. Seu velho cão boxer morreu apenas uma noite depois. Os outros dois foram adotados por uma família que vive na mesma rua. Tenho programado voltar em breve para fazer o que ela pediu, já que ela não me deixou ajudá-la a viver talvez um pouco mais tranquila em seus últimos meses. Tenho medo de planejar a viagem, mas tenho que fazê-lo, é uma promessa. No entanto, certamente irei durante o dia e voltarei antes de anoitecer, independentemente da ocasião.
Não há como dormir novamente naquele lugar. Não suportaria outro encontro com o que quer que estivesse lá fora naquela noite. Sempre tinha ouvido o pessoal da minha cidade falar sobre coisas que viam no céu à tarde, principalmente à noite. Eu sempre concluía que deviam ser satélites, algum animal, ou avião do governo ou exército, mas nunca me atrevia a aceitar que talvez eles tivessem razão. Até minha família às vezes falava sobre isso com uma segurança que me surpreendia, e eu me mantinha completamente cético ao assunto. Porém, um dia que considerei normal, enquanto estava trabalhando como caminhoneiro, tudo mudou. Mantenho meu nome em anonimato, e esta é a minha experiência ocorrida em 1982. Numa época em que avistamentos de OVNIs estavam ocorrendo com muita, mas muita frequência. Minha rota começava às 5 da tarde. Cheguei em casa de madrugada, então acordei por volta das 11 da manhã. Nem consegui me despedir dos meus filhos antes de irem para a escola, pois estava muito cansado. Quando acordei, eles já estavam quase chegando em casa. Depois do almoço, tentei tirar uma soneca antes de ir trabalhar, mas meu filho mais velho tinha algo a me contar, uma suposta vivência de um dos seus professores, ou mais do que isso, um avistamento. Ele contou que seu professor de química tinha visto 2 objetos voadores de forma oval passarem por cima da sua casa na manhã em que estava regando as flores do jardim. Meu filho me contou todos os detalhes que o professor deu a ele e a toda a turma. Não quis ser rude, mas não acreditei que fosse uma nave extraterrestre, como ele assegurava. E admito que ouvir aquilo foi muito divertido. Naqueles dias ouvia coisas assim com frequência. Era como se todos tivessem combinado. De fato, 2 dos meus colegas de trabalho garantiam ter visto 2 ou 3 luzes no céu em suas rotas noturnas. Alguns de nós pensávamos que só queriam chamar a atenção, mas outros realmente acreditavam e tinham esperanças de um dia verem o que eles alegavam. Eu sempre demonstrava descrença quando os ouvia. Com certeza estavam vendo muitos filmes ou talvez já estavam sugestionados por tudo o que se dizia. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Ficamos em família falando sobre a história do meu filho mais velho, onde eu só ouvia e opinava muito pouco. 1 hora antes das 5, me despedi deles e fui para o trabalho. A entrega seria um pouco longa, mas já estava acostumado. Minha esposa me disse para tomar bastante Coca-Cola para me manter desperto e alerta, mas a verdade é que meu corpo já estava acostumado a essas situações de trabalho e não tinha problemas. Meu chefe era tão brincalhão quanto eu. Depois de explicar a importância da entrega que eu ia transportar, brincou sobre o que tanto a ele quanto a mim nos irritava, esses supostos avistamentos. Ele me disse para ter cuidado com os OVNIs e não deixar que roubassem a carga. Parecíamos ser os únicos a ver quão absurdas eram as histórias dos outros. De qualquer forma, eram divertidas, nos faziam rir de vez em quando, e admito que às vezes me faziam duvidar, mas só por momentos. Depois de organizar tudo e ter os papéis prontos para a entrega, subi no caminhão e segui meu caminho. A entrega era em Florianópolis, uma rota mais que conhecida. Devia tê-la percorrido umas 200 vezes. Nada de novo. O sol estava se pondo. Observei o belo pôr do sol antes que desaparecesse no horizonte, dando lugar à noite escura. Não havia sinais da lua, embora eu não tenha prestado muita atenção. Eu ouvia o rádio, o que me entretinha um pouco. A viagem era longa e não queria me entediar no caminho, já que estava sozinho. Olhava para a estrada e às vezes desviava o olhar para o céu. Não havia nuvens em lugar nenhum. Era estranho. No rádio havia previsto chuva a noite toda, e isso me preocupava. Supus que tinham se enganado, não era a primeira vez. De qualquer forma, o clima me dava um pouco de tranquilidade. Era impossível não pensar em todas aquelas histórias da semana. Parecia que tinham se gravado na minha mente. Dei uma risada pelo quão bobo me senti, e tão repentinamente quanto pensei nisso, a vi. Uma luz vermelha passou horizontalmente a uma velocidade que meus olhos mal conseguiram ver. Foi muito clara e rápida. De jeito nenhum podia ser um avião. Suspirei lentamente, tentando me convencer de que não era nada. Com certeza um reflexo de algo ou fruto da minha imaginação por ter ouvido tanto sobre aquelas luzes no céu. Eu só esperava não ver isso de novo,
Poderia me distrair, afinal estava dirigindo um enorme caminhão. Aumentei o volume do rádio para me distrair, e naquele momento vi a luz de novo. Vinha de trás do veículo. Se adiantou tão rápido que me deixou de boca aberta. De longe parecia que havia pousado alguns quilômetros à frente. Considerei que se me apressasse poderia ver o que era. Então 2 carros me cercaram passando ao meu lado. Eram pretos, com um design muito parecido de filme. Os vidros eram escurecidos, então não pude ver dentro deles. O primeiro parecia me ignorar e se adiantou em alta velocidade, mas o segundo ficou um tempo ao meu lado, talvez me observando pela janela. Segundos depois, seguiu o outro carro. Estavam muito rápidos, embora o caminhão não fosse novo. Decidi tentar segui-los, então acelerei um pouco mais do que o normal. Tinha memorizado mais ou menos o lugar onde a luz desceu. Estava me aproximando. Meu coração acelerava, meu pulso tremia, e eu sabia que dirigir assim era um perigo. Também era verdade que uma oportunidade assim nunca mais se apresentaria na minha vida. Tinha que investigar, nem que fosse para ver o que era aquela luz. Imaginava que poderia ser um avião novo projetado pelo governo, e que os testes eram feitos ali, mas por dentro, depois de tudo que eu vi, eu acreditava que aquilo realmente era um OVNI. De qualquer forma, chegar perto era a única coisa que me daria respostas, e claro que era o que eu ia fazer. De repente vi a luz vermelha se elevar ao longe. Estava muito perto. Apenas 5 minutos seriam suficientes para chegar. Ela emitiu um flash luminoso e depois voltou a descer. Ainda estava lá, e talvez aqueles 2 carros também. Então tinha que ser muito cuidadoso. Quando achei que estava mais ou menos perto, reduzi a velocidade e fiquei atento aos lados, já que os carros não estavam na estrada. Foi então que vi os 2 carros estacionados num acostamento improvisado. Me adiantei só um pouco e fiz o mesmo com o caminhão. Caminhei em direção aos carros, mas não havia ninguém lá. Entre as árvores dali havia uma trilha. Imaginei que deviam ter ido por lá, então segui, mas um pouco afastado, não seguindo o caminho exatamente. Não queria encontrá-los de frente, muito menos que me descobrissem ali. Depois de caminhar por vários minutos, pude ver a luz vermelha, embora o brilho fosse menos intenso. Tentei contornar o lugar para ver de um ponto bem afastado. Estando lá, notei que estava sobre uma parte onde não havia árvores, apenas terra. A cada segundo que passava, a luz enfraquecia, até que me permitiu ver o que a originava. Era um aparelho triangular com uns 4 ou 5 metros de largura e 3 de altura. Não levitava. Tinha estendido uma coluna metálica desde baixo, e ali se sustentava. Em frente a essa coisa, estavam 3 pessoas com trajes pretos. Observavam sem fazer um único movimento. Simplesmente só observavam. Por trás apareceu outro deles, e eram 4 no total. Este último tinha um aparelho parecido com um celular de hoje em dia nas mãos, mas muito maior. Ele apontou ao redor do lugar, explicando algo aos seus companheiros. Eu permanecia escondido atrás de uma árvore. Não queria que me vissem, e sabia que explicar o que estava vendo seria mais que difícil. Ninguém acreditaria em mim. De novo a luz se intensificou, e aquela coisa triangular recolheu a coluna metálica e permaneceu levitando. Os 4 a olharam e a sentiram, e depois subiu ao céu e desapareceu em uma velocidade incrível. Nem fez barulho, só levantou um pouco da terra e já era. Era como os bastidores de um filme. Estava muito assustado, mais do que imaginava. Sem pensar 2 vezes, me virei e corri de volta ao caminhão. Só precisava chegar novamente à estrada e a partir daí me localizar. Por sorte, voltei pelo mesmo caminho que tomei para chegar. Subi no caminhão, tentei ligar o motor, mas não ligou. Era como se estivesse avariado, e o som que fazia era horrível. Fiquei ali, esperando que aqueles 4 não me vissem, mas então bateram na porta ao meu lado. Pela janela pude vê-los. Eram 2 deles. Seus rostos eram incrivelmente idênticos, a cor da pele, a altura, tudo. Era como se estivesse vendo a mesma pessoa 2 vezes. Me pediram para descer, e era a única coisa que eu podia fazer. Desci do veículo e os enfrentei. Nem se deram ao trabalho de me perguntar sobre o que eu tinha visto. No olhar deles vi que já sabiam. Me advertiram que não devia contar a ninguém, que eu teria sérias consequências.
Eu estava certo de que não tinham me visto. Além disso, senti que chegaram rápido demais ao caminhão, considerando que eu vinha correndo. Suas vozes eram metálicas, algo tão estranho que até hoje não sei como explicar. Mal podia entendê-los. Não havia expressões em seus rostos, eram como estátuas que só mexiam a boca. Realmente intimidavam, muito mais que aquela coisa que voava. Acho que nem precisavam me ameaçar para me fazer sentir intimidado. Assenti com a cabeça e disse que não diria nada sobre o que tinha visto. Nesse momento, o motor do caminhão ligou. De algum modo, eles impediram que ligasse quando eu tentei. Nem assentiram, só me lembraram que eu não tinha visto nada e se foram. Os observei entrarem nos carros e irem embora pelo caminho que vieram. Desde então, nunca mais vi algo parecido ou qualquer luz no céu. Vários dias depois, recebi uma carta que encontrei no banco do passageiro do caminhão, dizendo que eles estavam me observando. O fato é que nunca contei a ninguém o que aconteceu naquele dia. Não me atrevia. Somente agora me atrevo a relatar. Muitos me chamaram de louco, mas muitos irão concordar que o que avistei era real. É por isso que desta vez, depois de tantos anos, decido contar de forma anônima, sabendo que agora sou viúvo e moro sozinho. Sou mexicano e me chamo Maron. A história que quero contar a vocês aconteceu na casa dos meus tios, em um povoado no norte do país. Eu estava morando com eles porque meus pais foram para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. A casa era grande o suficiente para todos. Tinha um grande terreno com um quintal nos fundos e outro na frente, onde o cachorro brincava a maior parte do tempo. Eu tinha cerca de 12 anos. Era o mais velho da casa, já que meus primos tinham entre 7 e 8 anos. Às vezes isso podia ser um pouco incômodo. Eles queriam sempre brincar comigo, mas em algumas ocasiões eu não estava de bom humor ou simplesmente não queria. Ainda assim, eu tentava passar tempo com eles. Eu genuinamente gostava. Não tenho do que reclamar. Meus tios sempre foram muito legais comigo. Em uma ocasião, lembro-me bem que eles saíram para visitar minha avó e levaram seus 2 filhos. Eu não pude acompanhá-los porque tinha algumas tarefas em grupo para fazer, então fiquei sozinho em casa. Meus tios saíram cedo naquela manhã e retornariam no dia seguinte. Aproveitei para ajudar a varrer e limpar um pouco a casa. O dia transcorreu tranquilamente. Também avancei nas minhas pendências. Foi à noite que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Primeiro começou com o cachorro latindo. Estava na sala vendo TV. Eram cerca de 9 horas da noite. Pensei que ele fosse parar, mas não parava. Parecia muito agitado. Fui ver o que estava acontecendo. Fito, assim se chamava o cachorro, estava latindo para uma pessoa que estava parada em frente à entrada da casa. O terreno era cercado por uma grade grossa e alta, e o portão que dava acesso ao quintal da frente era do mesmo material. Eu podia ver claramente a pessoa de pé do outro lado. Levantei a voz e disse que meus tios não estavam, mas não houve resposta. Pela maneira como a pessoa estava parada, pensei que fosse uma pessoa idosa, então me aproximei. Era uma mulher. Ela tinha um tipo de lenço escuro cobrindo o cabelo. Vestia uma saia longa, uma camisa que cobria os braços e segurava um pequeno livro nas mãos. Repeti que meus tios não estavam, mas que eu podia passar uma mensagem se ela quisesse. No começo ela não respondeu nada, apenas me olhava. Isso me deixou um pouco desconfortável. Quando eles chegam? Perguntou depois do que pareceu uma eternidade. Hesitei em responder, mas acabei dizendo que no dia seguinte à tarde. Você tem tempo para a palavra de Deus? Acrescentou a mulher. Fiquei olhando para ela um pouco confuso. Ela repetiu a mesma frase. Olhei novamente para o livro nas mãos dela. Pensei que podia ser uma Bíblia. Agradeci e respondi que não podia deixá-la entrar. Eu estava sozinho. Além disso, já era muito tarde. Sempre devemos ter tempo para Deus, disse ela enquanto sorria. De certa forma, isso me fez sentir estranho. Fito continuava latindo ao meu lado. Eu não queria ficar mais ali, então me despedi da senhora. Ela fez um leve gesto, parecendo que não gostou. Dei meia volta e caminhei de volta para a casa. Quando entrei, olhei pela janela. Ela ainda estava lá, parada em frente à cerca. Tentei continuar vendo TV, mas não consegui me concentrar. O cachorro continuava do lado de fora.
Parecia inquieto e não parava de fazer barulho. Levantei-me novamente. Olhei pela janela. Parecia que a mulher tinha ido embora. Fito ficou nervoso por um bom tempo. Isso, de alguma forma, me deixou ansioso. Eu podia ouvir seus latidos cada vez mais fortes. Saí rapidamente para o quintal da frente e o trouxe para dentro de casa comigo. Foi a única maneira de acalmá-lo. Fui me deitar por volta das 11 da noite, mas não conseguia dormir. A casa parecia muito pesada e triste. Pensei que era porque eu estava sozinho e a ideia em si me deixava nervoso. Depois de me virar na cama várias vezes, adormeci. No meio da madrugada, acordei de repente. Fito estava rosnando. Saí do meu quarto para ver o que estava acontecendo e o cachorro começou a latir para a porta da frente. Perguntei o que estava acontecendo enquanto acariciava sua orelha. Aproximei-me da janela. As luzes externas se filtravam através da cortina, deixando-me ver as sombras do quintal da frente. E o que vi me deixou aterrorizado. Havia alguém caminhando perto das plantas da minha tia. Tinham entrado no terreno. Isso me alarmou porque eu tinha certeza de que trancara a cerca. Aproximei-me mais da janela e pude ver a sombra se movendo. Caminhava lentamente a poucos metros de mim. Era a mesma mulher da saia longa. Estava vestida da mesma maneira. Um arrepio desconfortável percorreu minhas costas. Não entendia como ela tinha entrado. Ela não poderia ter pulado a cerca. A senhora parecia ser idosa e, além disso, muito fraca para fazer isso. Eu não sabia o que fazer, mas estava com medo. Olhei para o relógio e eram quase 2 da manhã. Fito continuava latindo e pedi para que ele não fizesse barulho. Fiquei parado perto da janela por vários minutos. A figura escura não fazia nada, apenas se movia de um lado para o outro, caminhando sem direção. Verifiquei se todas as portas da casa estavam trancadas e voltei para o meu quarto. Sentei-me na cama com o cachorro ao meu lado. Estava muito nervoso. De repente ouvi alguém bater na porta da frente. No começo foi uma batida leve, mas logo depois se tornou muito forte. Boa noite, ouvi alguém dizer. Não havia dúvida, era a mesma voz daquela mulher. Fiquei em silêncio. Você não tem tempo para a palavra de Deus? Disse ela em um tom um pouco mais alto. Senti meu corpo gelar. As batidas voltaram a se ouvir, dessa vez com mais força. Eu estava com muito medo de que a porta se abrisse. Algo parecia errado. A aparência daquela mulher não era normal. Havia algo no olhar dela que não me agradava. Eu me lembrava disso e sentia calafrios. Ouvi um som seco no quarto ao lado. Parecia que algo pesado tinha caído no chão. Aproximei-me da porta do meu quarto e a tranquei. Sentei-me na cama e tentei me acalmar. Aquela mulher não podia estar dentro da casa. Não havia como ela ter entrado. Em frente à minha cama, minha tia tinha uma imagem da Virgem Maria. Quando a vi, a primeira coisa que me ocorreu foi rezar, mas eu não conhecia muitas orações, apenas o Pai Nosso. De novo, um golpe contra a parede. Pulei de susto. O cachorro correu rapidamente até a porta e começou a latir. Fechei meus olhos e continuei rezando. Quanto mais perto eu estava de terminar o Pai Nosso, mais fortes eram as batidas. Vinham de todos os lados, o som era horrível. De repente, silêncio. Até o cachorro parou de fazer barulho. Não me movi. Fiquei sentado na cama por um bom tempo. Lentamente aproximei-me da porta e a abri. O quarto ao lado estava fechado. A porta principal da casa também. Não havia sinal de que alguém tinha entrado. Eu não entendia o que tinha acontecido. Jurava que havia alguém dentro da casa. As batidas eram claramente no quarto ao lado. Não tive coragem de olhar pela janela. De fato, verifiquei mais uma vez se todas as portas estavam trancadas e voltei para minha cama. Aquela noite não consegui dormir. A ideia de que alguém estava rondando o quintal me deixava muito nervoso. No dia seguinte, quando meus tios chegaram, eu me sentia muito estranho. Não sabia se devia contar a eles o que tinha acontecido. Não sabia se iam acreditar em mim, então fiquei quieto. Tentei me convencer de que tinha sido um pesadelo, que talvez nada disso tivesse acontecido. Ainda me lembro do rosto daquela mulher. Havia algo nela que não parecia certo. Nunca mais a vi, nem na comunidade, nem nos arredores. Não entendia por que ela falava da palavra de Deus, mas parecia que havia algo maligno nela. Não sei como explicar, mas lembrar do rosto dela na escuridão do quintal ainda me dá calafrios.
No México há muitos tesouros enterrados, especialmente nas fazendas. Existe até o rumor ou a crença de que, se você vê uma chama, ou mais precisamente um brilho ao longe, é porque nesse lugar há um tesouro escondido. Meu avô contava ao meu pai que, na época da Revolução, muitos escondiam o pouco ou muito que tinham enterrando-o perto de sua casa ou nos barrancos. Ele cresceu em um povoado no norte. A maioria dos homens nessa época foi lutar na Revolução, e os bandidos aproveitavam para assaltar, faziam maldades e as pessoas viviam com medo. Depois que a Revolução acabou, que aquela violência cessou, se passaram alguns anos e começou então uma estranha febre do tesouro. Onde quer que fosse, viam luzes, chamas saindo do solo. Então descobriam que realmente havia um baú com moedas de prata, alguns centenários, joias, etc. Isso se tornou uma notícia comum e uma verdadeira maravilha para povoados como aquele, que eram muito pobres. Certo dia chegou um homem muito bem vestido ao lugar, procurando trabalhadores corajosos. Assim ele disse. Disse que tinham que ser corajosos e obedientes. Ele contratou meu então jovem avô e 2 rapazes mais. Indicou que iriam a certa encosta e que precisavam levar ferramentas para abrir caminho pelo monte, na escuridão. O grupo de jovens se preparou, guardou o segredo e um dia depois estavam prontos para esse trabalho. Eles foram ao lugar combinado e avançaram para o monte. Lá no alto começaram a quebrar galhos com suas ferramentas para adentrar na encosta. Era um lugar no meio da mata, por onde passava um riacho seco, que com as chuvas se tornou um pântano. Pelo menos naquela época, pois agora já secou, não restam vestígios do que foi. Por sorte, naquele momento era época de seca. Então abriram uma clareira e o senhor que os contratou entrou e tirou uma espécie de livrinho. Ele pronunciou algumas palavras que nem meu avô nem os jovens entenderam. Fez uma longa pausa e depois disse: "Temos que cavar neste lugar. Quero um buraco muito profundo, muito grande." Eles obedeceram e começaram a cavar um buraco maior que o que se abre para uma sepultura. Chegou a tarde, e eles ainda cavavam aquele buraco onde já cabiam os 3. Facilmente tinha mais de 3 metros de profundidade. Da terra já estavam tirando umidade. Parecia que chegariam às pedras, pois cada vez era mais difícil cavar. Até que chegaram a uma laje muito grande, e a pá bateu na pedra, fazendo um grande ruído. Naquele momento, o patrão e os 3 trabalhadores estavam lá embaixo. Houve um silêncio muito estranho que durou alguns momentos. E então, no chão, viram a sombra de uma cabeça que se inclinava pela borda do buraco lá em cima. Uma cabeça enorme e com chifres. O senhor ordenou rapidamente que se sentassem e que de jeito nenhum saíssem do buraco, não importava o que ouvissem. Ele saiu. Meu avô e seus companheiros pensaram que se tratava de alguma vaca curiosa que andava por ali, mas o medo os invadiu quando começaram a ouvir rosnados, gritos, o barulho ensurdecedor de 2 bestas lutando lá em cima. Ouviam como caíam ao chão, como batiam contra os galhos e os quebravam. Aquela luta pareceu eterna. Eles queriam ver o que estava acontecendo, mas o medo os paralisava. Além disso, o senhor havia dito que de jeito nenhum poderiam olhar. Finalmente houve silêncio e não sabiam o que fazer. Um deles se levantou e estava prestes a sair quando viram a sombra do homem que os contratou. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de terra. Tinha sangue por todo lado e a respiração ofegante. "Voltem a tapar o buraco. Isso não é para mim. Não me deixaram pegar." Quando disse isso, sentou-se no chão. Os jovens não entendiam o que havia acontecido até saírem e verem como tudo ao redor estava destruído, como se um par de touros tivesse lutado ali. Havia marcas de luta por todo lado, e o senhor lá no meio de tudo, muito agitado. "Tapem tudo", repetiu o senhor. "Se querem receber o pagamento, tapem tudo." Começaram a encher o poço de terra e, uma vez coberto, o senhor arrumou alguns gravetos, acendeu uma fogueira e pegou seu livrinho novamente. Mais uma vez leu em voz alta, em uma língua desconhecida. Um vento frio soprou e apagou o fogo, e o senhor os advertiu: "Não voltem aqui, não tentem tirar nada, isso não pertence a este mundo, isso não pode pertencer a ninguém." O senhor pagou o combinado e se foi, jamais voltou ao povoado. Ninguém sabe quem era. Nenhum dos 3 jovens voltou a esse lugar.
Esse lugar que ainda existe, que ainda é um monte com uma trilha muito fechada. Outra coisa que nunca souberam foi o que aconteceu. Com que tipo de criatura aquele senhor lutou. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.